projetos aqui que estão acontecendo. Mais uma coisinha que eu tenho que resolver. Achei que estava tudo resolvido, mas já vi que tem mais uma coisinha para resolver. Não tem problema, vida que segue. Voltamos já ao vivo. Deixa eu verificar com vocês se vocês recuperaram aí o contato. E, obviamente, a gente já peça compreensão aí por essa... Foi aqui. O meu break não tá bom. E acabou caindo a ligação. Caindo a ligação não, caindo a conexão com a eletricidade. Mas agora já estamos bem, tá bom? Bom, então, estávamos no meio dos boas noites. Deixa eu voltar aqui. Já tinha dado boa noite pro pessoal do Facebook, do YouTube. Estava dando as boas noites pro pessoal do Facebook. Quando caiu a luz, vou mostrar para vocês quem está ao vivo. Aí. Como deu uma travadinha, por enquanto só está a Leonice Leão no Facebook. Vou mostrar para vocês. Depois eu vejo as outras pessoas que estão ao vivo. Aqui. Então, tá a Leonice Leão. Seja bem-vinda. Tá bom, Leonice? E estou vendo aqui a Tereza Evangelista ao vivo também. Tá? Fico muito feliz aí por vocês estarem presentes. Essas confusões tecnológicas que estão pegando algumas pecinhas, mas conseguimos voltar rapidamente. Esse voltar rápido já foi fruto das modificações que eu fiz. Mas agora a gente não vai ter mais problema não, que eu já sei a última modificação que eu tenho que fazer para a gente não ter mais dor de cabeça, tá bom? Estou vendo aqui que entrou a Elisa Cruz, Marlene Oliveira. Sejam bem-vindas, boa noite a todos vocês, tá bom? E já voltou, né? Voltamos aí com som e imagem. Para mim, pelo menos aqui, eu vou monitorando aqui, estamos bem de som e imagem. Qualquer coisa, gritem. Vocês sabem que eu gosto sempre no começar o nosso trabalho com a leitura do Evangelho. Essa leitura do Evangelho que auxilia bastante a gente a ir se ambientando, harmonizando, chegando para o estudo, não é verdade? E eu estou abrindo aqui o Evangelho para a gente ler. Estou botando aqui também o livro no Kindle, fazendo o jabá do Kindle, não tem problema. Vamos ver aqui onde é que a gente vai ler. Aqui, pronto. Acho que a gente já leu esse. Ou a gente já leu, ou eu já falei sobre isso em algum momento. Vou mostrar para vocês o Evangelho. O rostinho continua aí. Então, essa é a leitura do Evangelho que nos cabe no dia de hoje. Deixa eu só ajeitar aqui para caber na página. Peraí, deixa eu materializar. Um segundo. Só ajeitando. Aí, pronto. Já estamos dentro da página. Então, hoje a leitura do Evangelho é o item de número 19, chamado O Mau Remédio. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O Mau Remédio, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá bom? Então, o mal e o remédio. Vamos lá, vamos fazer a leitura. É a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais nos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes? Para aqueles que nascerem nesse vale de dores? Vós que viestes viver na terra, esperai, pois, lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos,
e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor, por haver querido vos submeter à prova. Ó homens, não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando houver curado as chagas de vosso corpo, e orando os vossos e coroando os vossos dias de beatitude e alegria, vós só conhecereis o seu amor quando ele houver adornado o vosso corpo de todas as glórias e lhe restituído seu brilho e sua brandura. Imitai aquele que vos foi dado, por exemplo, chegando ao último grau da abjeção e da miséria, estendido em uma estrumeira, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me haveis reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar vosso servidor. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes fixados pela morte? Quando, enfim, vossa alma poderá arrojar-se para além dos limites do túmulo. Porém, se devesse chorar e sofrer toda uma vida, o que isso representaria comparado à eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa desses males no vosso passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No entanto, no estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, julgando-vos bastante fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós, que pediste a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós, que pediste para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que, se saísseis vencedor dessa prova, ainda que vosso corpo devesse ser lançado em uma estrumeira, ou morrer, ele deixaria escapar uma alma resplandecente de brancura e purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio então receitar para aqueles que sofram, atingidos por objeções cruéis e males pungentes? Só é infalível a fé, só um é infalível, a fé, voltar os olhos para Deus. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz louvar o Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, vos indicará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé e o remédio certo para o sofrimento, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes no infinito distante, dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortaleceu com o remédio da fé, e aquele que duvida, um segundo da sua eficácia, é punido na hora, porque se ressente no mesmo instante das dolorosas angústias da aflição. O Senhor marcou com o sinal todos aqueles que creem nele. E Cristo vos disse que com fé transporta-se montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como apoio será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais.
Os momentos das dores mais fortes serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que choram e que sofrem, que suas almas estejam alegres, porque serão atendidas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Bom, uma mensagem linda, né? É bom a gente guardar capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 19, o mal e o remédio, para a gente citar e falar, né, e dar como conselho aquelas pessoas que a gente encontra aí na vida, que estão às vezes passando por grandes dificuldades e não encontram consolação nas coisas mais simples, porque às vezes a consolação está realmente na nossa fé mais profunda, melhor trabalhada, tá? Eu sei que é bem difícil às vezes a gente exercer e trabalhar essa fé. Eu sei que às vezes quanto mais fé a gente tem, aquele ditado, né? Quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece, mas está tudo muito bem explicado aqui, porque grande é a glória daquele. Estou falando do texto, tá? Não, assim, quando eu comecei a falar, parece aquelas coisas de pregador, né? Mas grande será a glória daquele que soube aqui encarar as dificuldades com muita fé em Deus e confiança no futuro, tá bom? Esse é o grande recado aí. Isso pode virar até um mantra, né? Bom, vamos fazer a nossa prece. Vou dar uma passada aqui rapidamente no chat, só para conferir se está tudo direitinho. Sim. Bom, ninguém falou que está ruim. A Marlene falou que o som está baixo, mas eu vi que o som estava um pouquinho baixo, eu já corrigi isso, Marlene. Eu vi realmente aqui que estava um pouquinho baixo, agora já está tudo certinho. Acredito que já estejam recebendo um som alto e de boa qualidade, tá bom? Bom, vamos à nossa prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, é com muita felicidade, Senhor, que estamos aqui reunidos na nossa irmandade, nossa querida união fraterna, porque sabemos que somos irmãos em Deus, todos nós, incluindo o Senhor Jesus, e que, quando todos nós, unidos em nome de Jesus, nos encontramos, Jesus está presente, nos conectando mais profundamente com a espiritualidade e também com Deus. Agradecidos, como sempre, pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui através da internet, esse canal maravilhoso, a Rede Amigo Espírita, que nos permite esse caminho de comunicação, essa união fraterna, essa união que nos coloca sempre frente ao estudo, frente às novidades, frente ao aprendizado. Mais do que isso, agradecidos pelos mentores e amigos espirituais que se encontram conosco, os mentores intuindo-nos a boa compreensão, a boa pergunta, a boa crítica. Mais do que isso, sempre solicitamos a compreensão para podermos encontrar a aplicação do que aprendemos aqui para o nosso dia a dia, transformando aprendizado em sabedoria. Agradecidos também pelos amigos espirituais que às vezes nos acompanham durante o dia todo e esperam esse momento onde sentamos para serenar, para estudar, e eles aproveitam também essa oportunidade para o estudo. Agradecido, enfim, pela nossa saúde, pela nossa presença, pela nossa família, por toda essa escola que é a vida. Senhor, pedimos nesse momento somente que esses queridos mentores, esses prepostos de Ti, enviados para nos auxiliar no estudo, possam influenciar positivamente a nossa esfera de concentração, a nossa vibração, para que possamos nesse momento aprender ao máximo os ensinamentos, mais do que isso, encontrar aplicação no nosso dia a dia, como desejamos anteriormente. Pedimos então, Senhor, em Seu nome, que possamos dar por iniciada essa noite de estudos, graças a Deus. Bom, então, como sempre nas quintas-feiras, faremos agora a nossa meditação, tá? Como eu sempre falo, nos cumprimentamos, a leitura edificante,
um pequeno comentário, a nossa prece, que ajuda na conexão com a espiritualidade superior, e a meditação para selar esse laço, né, para a gente manter esse laço, e sempre que a concentração devagar um pouquinho, a gente volta a esse ponto de paz que a gente vai criar agora a partir da meditação. Então, olhos bem abertos, a visão ao longe, assim, tá? Não precisamos fixar um ponto específico, simplesmente olhando, olhos bem abertos à frente. Começamos com o nosso movimento de respiração, inspirando profundamente pelo nariz e soltando longo e pausadamente pela boca. Vamos lá? Soltando pela boca. Podemos fazer um pequeno ruído. Esse ruído, enquanto a gente inspira e expira, é o suficiente para uma pessoa que esteja sentada ao nosso lado, para que ela possa escutar, não mais do que isso. À medida que vamos expirando, vamos soltando as amarras, nos libertando das questões do dia, que já termina. Nada mais a se fazer hoje. Amanhã, um novo dia que surge. O dia de hoje já encerra. Já se encerra. Na próxima expiração, vamos expirar longamente. Quando chegar lá no final, nós soltamos o nosso ar, o último fôlegozinho, e fechamos nossos olhos. À medida que fechamos os olhos, sem a visão para nos atrapalhar, começamos a perceber mais aguçadamente os nossos outros sentidos. Percebemos os nossos pés que tocam o chão, as pernas descruzadas. Percebemos o nosso quadril que toca a cadeira, as costas tocando no espaldar da cadeira, mantendo a coluna reta, esticadinha. Começamos a perceber melhor o nosso corpo, os sons ao nosso redor, os odores, todas essas sensações. Percebemos também mais profundamente a ambiência que nos cerca. Aos pouquinhos vamos percebendo que a respiração voltou ao seu estado normal, mais serena, mais tranquila. Percebemos também que ela ocorre naturalmente, assim como a vida. Não precisa da nossa atenção explícita para isso. Simplesmente ela é a vida, ela é a respiração. Inspirando e expirando. A partir de agora, toda vez que a nossa mente devagar um pouquinho, a gente perceber, sem sentido de punição, sem sentido de revolta porque divagamos, simplesmente permitimos que o pensamento se esvaia, que continue, ou que continue, e voltamos para a nossa respiração, no seu movimento universal de inspirar e expirar, com o nosso pulmão que incha e desincha, junto com a nossa respiração. Vamos fazer agora uma varredura pelo corpo, para saber o estado físico que nos encontramos nesse momento. Não é necessário nos fixar ou parar num ponto específico, seja por dor, seja por angústia, seja por desconforto, seja por conforto. Começando pelo topo da cabeça, vamos fazendo essa varredura, passando pela testa, a região das orelhas, o nariz, a boca, a mandíbula, o queixo. Vamos avaliando, simplesmente entendendo como estamos fisicamente nesse momento. Passamos pelo pescoço, os ombros, o tórax, os braços, o abdômen, os antebraços, as mãos que tocam as coxas, com as palmas voltadas para cima, o dorso tocando a coxa, as nossas coxas que recebem o peso das nossas mãos, nosso quadril, panturrilha, nossos pés que tocam o chão.
seguida, vamos nos imaginar sentados sobre uma pedra no alto de uma montanha. Tudo é muito calmo, muito tranquilo. O silêncio reina ao nosso redor. Estamos cercados de natureza, numa mata muito verde e cheirosa. Sentimos o orvalho, a umidade natural das áreas mais altas, aquele vento fresco que toca o nosso rosto, percebendo ao nosso redor, vemos o sol a brilhar no alto, a sua luz infinitamente agradável, harmoniosa, que toca o nosso corpo e vai nos relaxando. E nós continuamos sentados nessa pedra, uma pedra super grande, que nos é confortável sentar nela. Olhando um pouco mais para as montanhas, percebemos que estamos próximos a um riacho. Mais ainda, esse riacho é uma fonte de águas limpas e cristalinas. Elas nascem e vão formando uma correnteza muito agradável, muito suave. Quando essas águas cristalinas tocam a pedra, fazem um som que chega aos nossos ouvidos e vai nos tranquilizando, vai acalmando o nosso corpo. Nós pegamos um pouquinho dessa água muito fresca, passamos um pouco no nosso rosto da água, nos nossos braços. Nós podemos também colocar os pés na água para sentir o seu frescor, a sua pureza. Percebemos que, à medida que a água passa pelo nosso corpo, que nos toca, ela vai nos limpando, nos purificando, levando um pouco das confusões do dia, acalmando a nossa mente, o nosso coração. Essa água vai emitindo esse som muito particular quando toca a pedra, quando toca nossas pernas, nossos pés. E nós percebemos que não estamos sós aí. Existem os animais da floresta que vêm também se banhar nesse riacho, beber um pouco de água. Os pássaros, no seu voo livre, vêm, pousam na pedra onde estamos sentados e não se importam com a nossa presença porque estamos ali juntos, nessa mesma paz. Começamos a observar os sons da natureza, nesse momento de paz que estamos criando aos pouquinhos. O sol se intensifica, mas não está quente, está mais agradável. Ele nos banha com harmonia, com paz, com a sua doçura morna e agradável. Somos tentados a olhar para o sol, e quando vemos, é a imagem do nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, nos amparando, nos dando energia, renovando as nossas forças, renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança. Ó Divino Mestre, que bom que está conosco. Tudo é diferente agora. Aos pouquinhos, vamos voltando para as sensações físicas do corpo, voltando para os nossos ambientes, sentindo nossos pés tocando o chão, nosso quadril pesando sobre a cadeira, as costas também. Vamos aproveitar essa oportunidade para uma pequena avaliação, como estávamos antes e depois dessa meditação.
Na próxima expiração, abrimos os olhos. E aí? Foi uma boa meditação para vocês? Para mim, eu confesso que pelo menos, eu estava precisando. Me deu aquela acalmada básica. Depois da falta de luz, que eu já sei o que está acontecendo aqui, é a última questão aí que nos impede de termos uma aula serena, tá? Bom, vamos dar uma passadinha no chat, saber se tem algum comentáriozinho em relação à nossa leitura do Evangelho. Só um instantinho. Tá aqui. O Daniel está falando assim pra gente. Mauro, essa dualidade entre dor e prazer, alma e corpo, os que se consideram superdotados acima do bem, não deixam submissos à evolução nas provas que nos colocam igual às vantagens pessoais. Então, a gente sabe lá do começo, da introdução do Livro dos Espíritos, que Kardec explica pra gente que a nossa natureza ela não é dual, ela é monística. Nós somos uma pessoa só, mente, corpo, espírito funcionando em uníssono. Essas pessoas, Daniel, elas são muito menos duais do que nós, porque elas não têm conflitos. Nós temos, porque nós já conhecemos um pouco da verdade e já temos o caminho. Então, nós fomos colocados à luz do conhecimento e isso dá a nós a dualidade, por quê? Porque nós já entendemos que existe dentro de cada um de nós esse homem antigo que deve ser aos poucos abandonado para que o homem novo possa brilhar e possa seguir mais fortemente aí na senda de Jesus. Então, Daniel, essa que é a grande questão. Essas pessoas elas não estão na dualidade de dor e prazer. Elas vivem isso de forma mais integral, tá? E de uma forma muito simples. Eles estão na dor, buscam o reparar da dor, e aí, quando repara a dor, eles vão buscar o prazer, da mesma forma daquelas pessoas que Jesus curou na casa de Pedro, né? Que ele tirou eles da dor e eles foram para o prazer, porque já não tinha mais dor. Então essas pessoas de pensamento simples sofrem menos. Muito será cobrado a quem muito foi dado, entendeu, Daniel? E essa é a grande questão, tá? Porque a gente acha que aquelas pessoas... Uma vez eu estava escutando um político que está preso agora, foi cassado, né? Era um deputado, foi cassado, está preso. E ele falava que ele não via por que as pessoas demonizavam tanto ele. Ele deitava em casa, na cama, e dormia na maior tranquilidade, né? E eu pensei, é verdade, porque nele não existe o conflito. À medida que nós somos colocados a essa verdade mais profunda que o Espiritismo nos traz, essa verdade que diz que a vida continua, né? E nós somos responsáveis por nós e por aquilo que fazemos com os outros, as coisas começam a se modificar e a nossa cabeça fica um pouco mais pesada, porque a gente começa a entender que as nossas decisões têm consequências para nós, mas elas têm, como os americanos gostam de falar, como se fosse um efeito Doppler. O efeito Doppler é aquele efeito das ondas que se espraiam, se alongam a partir de um ponto central, né? Quando uma gota d'água cai sobre a água e aí a água vai se espalhando em ondas, né? Aquilo ali é o estudo do Doppler, do efeito Doppler. Então, todos os nossos atos, eles obedecem a esse efeito Doppler e eles têm consequências porque vão tocar pessoas por todos os lados, tá? E é importante que a gente compreenda isso, entendeu? Então, quando a gente aprende um pouco mais, existe uma tendência natural da gente julgar e questionar as pessoas que não têm o mesmo nível de compreensão que nós já temos. Mas isso está dentro dessa dor que nós estamos gerando para nós mesmos e o efeito Doppler, que é gerar a dor para o outro. Então o melhor que a gente pode fazer, Daniel, é seguir o nosso caminho e compreender que aquela pessoa vai ter a oportunidade dela de crescimento e deixar que ela viva as vantagens pessoais que ela tem da melhor forma possível e na fé, como falava no Evangelho,
da certeza de que eles estão sendo o melhor que eles podem naquele momento com o que eles têm, tá bom? Bom, a Elise entrando agora, a Elis Patrícia, né, que eu dei uns conselhos. Quem sou eu para dar conselhos, né? Mas falei um pouco sobre a irmã dela que está passando por dificuldades e eu fico feliz de ter podido ajudar sinceramente, tá bom, Elis? Bom, então hoje a gente vai continuar a leitura do nosso capítulo de número 30. Continuar não, a gente vai iniciar a leitura, certo? E confesso a vocês que esse é o capítulo do livro que eu não li. Vou ler com vocês, tá? Por que eu não li? Não sei, eu não li. Eu não li. Então, vou ler com vocês, tá? Então, se eu ficar assim, é porque eu não li. Vocês sabem que eu sou bem, não tenho problemas nenhum. Eu sei que a gente, ao longo desses anos todos, a gente criou esse ambiente de muita paz e muita segurança para todos nós aqui. E que vocês sabem que eu sou ser humano, tão ser humano quanto vocês, tá? E não li. Talvez, olha, tem algumas coisas que às vezes, coisas que eu gosto muito, eu sei que está acabando, aí eu vou protelando, né? Pode ser que isso tenha acontecido. E aí eu não li. Então, vamos lá. Capítulo de número 30. Deixa eu até conferir aqui, estou aqui com o meu livrinho. Deixa eu conferir aqui se termina no 30 mesmo. Ah, termina. Depois é um índice remissivo. Pois é. Vamos lá. Com certeza vai deixar saudade. E não é à toa que a gente está na 73ª, 4ª lição desse livro maravilhoso. Então vamos lá. Nosso livro está aqui, Permanência e Mortalidade. Ele é uma psicografia do Divaldo Franco, escrito pelo espírito Carlos Torres Pastorino, tá? Não tem Antônio no nome, Carlos Torres Pastorino, um grande sábio aí do nosso século XX, que encarnou aqui no Brasil, foi padre, filósofo, teólogo, linguista, grande mente, né? E nos trouxe esse livro, 2004, um livro polêmico, de difícil leitura. A FEB se reservou, ele foi doado para a FEB e ela se reservou o direito de imprimi-lo pela primeira vez em 2014. Muito feliz, já sei que tem uma edição nova, agora 2019 ou 2020, uma das duas. Mudou a capa, edição nova, muito feliz, tá? Por saber que as pessoas estão comprando um livro tão precioso. Mas, e é o que eu sempre digo, compre o livro, editado pela FEB, a gente vai estar ajudando a FEB. A FEB é fundamental na divulgação da doutrina espírita e a conservação desse bem precioso que é o conhecimento espírita, tá? Vamos lá. Capítulo 30. Não li? Oração e paz. Mesmo que o não saiba conscientemente o ser humano, durante a sua existência terrena, caracteriza-se por uma incessante busca que o propele à realização de contínuas experiências que são assinaladas por lutas que se lhe convertem em patrimônio de evolução. Nas etapas iniciais, no processo de cultura e de afirmação da sua realidade, pervaga automaticamente por inúmeros caminhos que infelizmente não o levam ao lugar almejado, deixando-o sempre ansioso e inquieto. Então, começamos como lá no início, né? Lá no início do livro. As dificuldades pelas quais naturalmente passamos porque sabemos que estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então ele começa assim o capítulo. Mesmo que o não saibamos conscientemente, mesmo que o não saiba conscientemente, o ser humano durante a sua existência caracteriza por incessante busca que o propele à realização de contínuas experiências. Então, esse mesmo que o não saiba, tá? Importante aqui, deixa
Deixa eu ver se eu consigo aqui destacar. Mesmo que eu não saiba por quê, né? Porque a gente sabe que o início da nossa evolução, ela se faz de forma compulsória, inconsciente. Ainda temos muito pouca ciência de toda a glória que nos espera, de tudo que nos reserva. Por isso que, no início, né, nós não sabemos muito bem pelo que passamos, o que passamos, e aí a gente aprendeu lá no começo do livro que disso advém o medo. Tá? Mas temos dentro de nós a lei do progresso, que mesmo diante do medo, nos deixa insatisfeitos. Insatisfeitos a gente busca o caminho. E quando a gente encontra parte do caminho, a gente se sente feliz. E aí a gente fica viciado na felicidade, e pela lei do progresso a gente continua buscando esse caminho. E aí a consciência vai, aos pouquinhos, ganhando força dentro de nós, certo? Então essa busca incessante, né, pela qual se caracteriza a nossa existência, e é natural então que nós estejamos particularmente insatisfeitos, é importante, está dentro da lei do progresso. Quem tiver com dúvida sobre isso, lá na minha playlist, Mauro Guimarães, vocês podem procurar no YouTube, tem uma palestra que eu fiz recentemente, em fevereiro, que se chama Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Eu toco justamente nisso aqui, por que a busca incessante, a dúvida e a insatisfação fazem parte do nosso progresso, tá? Porque se a gente não tiver todas elas, nós não veremos necessidade de caminhar, nós não evoluímos, não crescemos, entendeu? E isso nos propele à realização de contínuas experiências. Tá? Essas experiências vão nos levando através das lutas. No início são assinadas por lutas, porque nós somos ainda muito primitivos, vão se convertendo aos pouquinhos em patrimônio da evolução. Tá? Nessa etapa inicial, nessas etapas iniciais do processo de cultura e de afirmação, da sua rude realidade, pervaga automaticamente por inúmeros caminhos. Então a gente vai automaticamente. Por quê? Porque a gente ainda não tem muita consciência do bem e do mal, do certo e do errado. Então a gente busca inúmeros caminhos. E a gente está muito mais ditado justamente pelo prazer, que o Daniel colocou aí no seu comentário do Evangelho. A gente está muito mais preocupado com o prazer, com a fuga da dor, com o não sofrer, do que com as consequências dos nossos atos. Tá? Infelizmente, isso não nos leva ao lugar almejado. Tá? Porque hoje a gente sabe que nós estamos fazendo escolhas inconscientes sem a percepção da consequência dos nossos atos. Tá? E isso acaba nos deixando ansiosos e inquietos, insatisfeitos, nos sentindo iludidos, porque na nossa limitação nós acabamos sim criando ilusões, tá? Criando dificuldades para nós mesmos. E isso é natural, não é motivo nem de pesar, nem de culpa. É importante que a gente tenha isso em mente, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Nesse mesmo período, estabelece... Deixa eu ver se eu pulei para certinho. Inquieto. Esse mesmo. Nesse mesmo período, estabelece metas... Nesse mesmo período, estabelece metas materiais que se constituem de coisas... Só um instantinho, deixa eu só ajeitar aqui a página. Pronto. Nesse mesmo período, estabelece metas materiais que se constituem de coisas que proporcionam prazer e logo as consegue. Ei-lo invadido por frustrações tormentosas que o mantêm vazio interiormente. Altera o rumo e procura destaque na sociedade, nas realizações políticas, ambicionando posição e poder que tão pouco o preenchem quanto gostaria. Quase sempre despertando desse letargo mais insatisfeito, vezes sem conta
entrega-se aos ideais de enobrecimento, de cultura, de arte, mas, assim mesmo, sem o apoio interior de uma fé religiosa bem estruturada, quase sempre desfalece na luta, assinalado pelo desencanto. Possivelmente isso ocorre porque os objetivos próximos, por mais grandiosos que se desenhem na mente, assim que são alcançados, perdem o seu brilho e encantamento. A gente está lendo como se fosse um resumão do livro, né? Impressionante a capacidade de síntese desses espíritos super inteligentes, né? Então, aqui, do que ele está falando? Está falando da nossa busca inicial por coisas impermanentes, a fixação, né? E o vício que a impermanência das coisas nos traz, e a gente insatisfeito, ansioso, um pouco ferido, um pouco desiludido, procurando maior fixação, e aí a gente busca a riqueza, porque a gente acha que na riqueza a gente não vai ter dificuldades, e aí a riqueza tem o sabor da água do mar, como fala do João de Ângeles, que a gente bebe e aumenta a nossa sede. E aí a gente vai, aos pouquinhos, ficando mais insatisfeito, porque a gente luta para ter, e no dia seguinte já não tem mais nada, porque a gente foca a nossa atenção somente nos bens materiais, porque são aqueles bens imediatos, objetivos, que a gente enxerga com mais facilidade, fruto justamente da nossa imaturidade ainda em relação às nossas questões mais profundas, né? E aí ele fala possivelmente, no final, possivelmente isso ocorre porque os objetivos próximos, aqui no final, tá? Possivelmente isso ocorre porque os objetivos próximos, por mais grandiosos que sejam, que se desenhem na mente, assim que são alcançados, perdem o seu brilho e encantamento. Por quê? Porque esses objetivos, eles são... como eu falei, né? Eles têm o sabor da água do mar. Acho que essa é a melhor relação que a Joana traz pra gente. A gente bebe água do mar, a gente chega naquele objetivo, vê que ele é um pouco vazio, ou seja, a sede volta, aumenta, né? E aí a gente quer mudar, e a gente não está satisfeito, tá bom? Esse é o resumo do livro, né? Permanência e imortalidade. Aí continua o item número 2, 32. É necessário... Deixa eu ver aqui. Vocês sabem que eu vou insatisfeitamente acertando uns pouquinhos aqui à medida que a gente vai lendo, né? Então, assim. É necessário que haja uma paixão mais forte, quase invencível, que transcenda os limites do alcançável próximo, a fim de que prossiga impelindo no rumo daquilo que o levará ao êxtase. Essa busca não se pode resumir, portanto, às contingências imediatistas, aos jogos formais do mundo transitório e dos relacionamentos sociais, mas à necessidade superior de um encontro íntimo com Deus, que o escapa, mas no qual não consegue fugir, por mais que se embrenhe no cipoal das ilusões. Relacionados às propostas espirituais, por sentir-se desfraudado nos sentimentos que foram explorados por alguns credos, por diversas confissões religiosas e seus pastores, silencia as aspirações íntimas, a aspiração íntima, e transfere-as para as articulações mundanas, não conseguindo anular os anseios profundos do ser imortal, que é mesmo quando procura negá-lo racionalmente. Voltando aqui, né, como sempre, fazendo aí a exerese, né? Exerese é quando a gente faz uma tentativa de entendimento à base do que nós já conhecemos do texto trazido. Isso se chama exerese. Tá? É necessário que haja uma paixão mais forte, quase invencível, que transcenda os limites do alcançável próximo,
a fim de que se prossiga impelindo no rumo daquilo que levará ao êxtase. Então, diante de toda aquela decepção da busca do material, né, que é perecível, que é impermanente, faz-se necessário uma paixão mais forte, que a gente acorde para essa necessidade, tá? É uma paixão que seja quase invencível, né? Uma paixão, a gente está caminhando para a imortalidade, para a percepção da paixão imortal como sendo aquela que deverá ser o nosso foco para o futuro. Que transcenda os limites do alcançável próximo, ou seja, uma paixão superior, né? Algo vivo e forte e intenso o suficiente que nos leve a desejar e querer mais, né? A fim de que prossiga impelindo no rumo daquilo que levará ao êxtase, certo? Então essa paixão que leva ao êxtase é aquela paixão que ela se justifica em si e que a gente percebe que quanto mais a gente bebe daquela água, mais vontade dá de mergulhar naquela sabedoria, naquele prazer, em tudo aquilo todas aquelas portas que ela abre para nós, né? Essa busca não se pode resumir por tantas contingências imediatas, tá? Pelas razões que a gente conversou anteriormente. Os jogos formais do mundo transitório e dos relacionamentos sociais, porque a gente sabe que eles são temporais, eles em algum momento vão deixar a nossa vida, tá? Tanto os jogos formais do transitório quanto os relacionamentos sociais, porque eles cumprem um dever na nossa vida e depois seguem o seu caminho, tá bom? Mas a necessidade superior de um encontro íntimo com Deus. Então, necessidade superior de encontro íntimo com Deus. E como é que a gente faz esse encontro íntimo com Deus? Deus não está dentro da gente, então a gente tem que olhar para dentro de nós. Por isso que a meditação foi tão trabalhada ao longo desse nosso estudo, tá? Esse olhar interno. A reforma íntima ajuda nesse olhar interno, mas a reforma íntima ela é só um começo, tá? Ela só vai abrir essa porta que é uma verdadeira caixa de Pandora, uma caixa de surpresas, porque aberta essa porta, a gente vai começar a repensar muito da nossa vida. E aí a gente vai conseguir ter um contato com outras partes das nossas vidas pregressas e vai trabalhar incessantemente para aprimorar o que já somos, tá bom? Porque a gente encontrou com Deus e finalmente a gente tem o verdadeiro norte, como fala em inglês, the true north, né? O verdadeiro norte, que é aquele norte que ele está sempre ali, como sempre esteve e a gente até tão pouco tempo não enxergava, mas do qual não se consegue fugir, justamente porque é o verdadeiro norte, né? Por mais que se embrenhe no cipó das ilusões, o norte verdadeiro está ali, né? O norte verdadeiro a gente usa, porque a bússola ela tem um desviozinho entre o norte magnético e o norte verdadeiro que tem que ser calculado pelos navegadores, tá? Reacionar às propostas espirituais por sentir desfraudado dos sentimentos que foram explorados por alguns credos, né? Então todos nós tivemos os nossos sentimentos explorados em algum momento por credos, tá? Que nos trouxeram propostas espirituais que a gente acreditava e no final a gente via que eram propostas vazias, por pessoas que ainda estavam como nós na busca, né? E traziam a sua proposta da busca que se tornavam vazias. Não era culpa deles, eles estavam também buscando assim como nós, tá? E que assim como nós a gente precisa acreditar em algo, porque senão a gente não busca nada, entenderam? E por diversas confissões religiosas e seus pastores, silencia as aspirações íntimas e transfere-as às articulações mundanas, tá? Por que a gente silencia as aspirações íntimas, e os pastores também fazem isso, né? E transfere-as para as aspirações mundanas? Porque eles são humanos. Os pastores, os padres, os palestrantes espíritas, são todos humanos em busca da felicidade, em busca do amor, em busca da compreensão maior de Deus, em busca da compreensão dos nossos rumos aqui, né? Por que estamos, para onde vamos, todos nós estamos nessas buscas todas, por isso que eu sempre agradeço a oportunidade que vocês me dão do estudo, tá? Pela certeza que estamos na busca, né? E não conseguindo anular os anseios mais profundos do ser imortal, mesmo quando procura negá-lo racionalmente. Então,
Muitas pessoas tentam negar, né, depois de terem sido muito exploradas por esses pastores, por essas pessoas que também estão na busca, mas ainda estão se equivocando na busca, ficam ressentidas porque ela fala assim, não, essa aqui é a pessoa ideal, essa aqui agora é o meu mentor. E aí a gente vê que o mentor, na verdade, é um aluno tanto quanto nós. E aí a gente vai ficando um pouco ressentido, e aí começam aquelas filosofias nihilistas, as filosofias cínicas do século XX, que falam assim, perguntam com muita presteza, né? Que Deus é esse? Que Deus é esse que traz a guerra, que traz a injustiça, que traz a morte, que faz uma criança morrer tão cedo, não tendo culpa de nada? Qual é o destino dessa criança? Que Deus é esse que traz a dor sem sentido? Que Deus é esse que faz o holocausto? É importante que a gente faça esses questionamentos, mas mais do que isso, que a gente dê o maravilhoso salto quântico da compreensão que a vida não para por aqui e que muitas vezes essas pessoas que vão tão cedo cumpriram o seu objetivo, não é verdade? Então esse passo que o Espiritismo nos ajuda a dar para o além e além das nossas expectativas, tido como a grande revelação do século XIX, a terceira revelação, depois da revelação mosaica, seguida da revelação crística, veio a revelação do Consolador Prometido, e dá esse grande passo quântico, onde a gente vê que a vida continua, que as nossas atitudes aqui agora importam, tá? Que nada é à toa, que nada é por acaso, que não estamos aqui juntos por um acaso mágico que, né? Não é magia, é união, é amor, é sintonia, é vibração, não é verdade? E aí ele continua a leitura. É certo que gostaria de ter... Só um instantinho, deixa eu só apagar aqui a minha presença. É certo que gostaria de ter certeza da existência de Deus, de ouvi-lo, de manter um contato mediante o qual se renovasse intimamente, alegrando-se das situações mais adversas que sempre o surpreendem, como a todos os nautas terrestres. Algo lhe intui, porém, que a vida não pode ser fruto espúrio do acaso diante de leis tão perfeitas quais as existentes no universo, e que, magoado, tem considerado como um caos ordeiro, é certo? Já que tudo funciona em equilíbrio. Então, é fato isso, né? Nós, muito influenciados ainda que somos pela matéria, que nós queríamos ver esse Deus, ouvir esse Deus trazendo para a gente, né, informações, ver aquele bom velhinho na figura antropomórfica de Deus, nos dando conselhos, e a gente se esquece de observar Deus em suas criações, esquece de observar Deus e seu Filho, maior exemplo e guia, Jesus, que veio aqui, médium de Deus que era, trazer informações concretas, mais do que isso, comportamentos concretos, na mais sincera conexão com Deus. Tudo porque a gente quer ver Deus e tocar, mas a gente esquece que Deus está dentro de nós, esquece que nós somos a imagem e semelhança, esquece que dentro de nós existe um potencial infinito a ser trabalhado, esquece que nós também seremos esse Cristo no seu devido momento. Gente, é preciso que a gente comece a ver, a compreender que a nossa realidade é muito maior do que essa existência que a gente está aqui agora. Compreender que essa estrutura material que nos envolve, que influencia tanto, ela é perecível. E ela vai viver durante um momento necessário para a sua realização. E depois vai se esvair, como se esvaiu tantas outras vezes, tantas outras reencarnações. E que o grande legado é a nossa vida em si, é o aproveitamento de cada um dos momentos aqui na Terra. São os ensinamentos que nós temos, que nós recebemos do próximo. São aqueles ensinamentos que a gente tem daquele mais humilde, daquele mais simples, que a gente olha assim e fala, poxa, aí uma grande verdade. Hoje eu recebi algum desses ensinamentos, sabia? Em conversa simples, eu vi que, às vezes, quando a gente quer falar rápido, a gente ainda tem um quezinho de vício egóico, vício julgador dentro de cada um de nós.
Então, Daniel, compreendo bem a sua dor às vezes, né, a sua dificuldade de enxergar as pessoas como seres como nós, em busca de crescimento, em busca de felicidade, em busca de carinho, de amor, de compreensão. E, como qualquer ser em busca, e ainda em grande parte inconsciente da verdadeira busca, nós cometemos erros, iniquidades, que nos levarão, felizmente, a dificuldades, porque é na dificuldade que a gente realmente aprende. Então, é isso, né? A gente gostaria de ter essa certeza de Deus, mas essa certeza de Deus está na beleza do universo, está na beleza da vida, na beleza das suas leis, né? Que, às vezes, na nossa tentativa vã de compreender tudo o que acontece, isso tudo parece para a gente um caos, mas na verdade é a ordem muito além da nossa capacidade de compreensão nesse momento, tá bom? E a gente não deve ficar magoado nem conosco, nem com essa ordem que parece um caos. Nenhum dos dois. Só cultivar essa humildade, essa percepção que ainda somos muito pequenos, muito crianças diante da beleza do universo. Tá bom? Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Vou só destacar essa última parte aqui. Destacar aqui. Ver uma intuição, né? Esqueci de falar. Existe uma intuição. Por que existe intuição? Porque dentro de cada um de nós existe esse eu divino trabalhando incessantemente. Né? Somos nós. Nós somos parte de deuses. Deus com D minúsculo, lógico, porque não temos e nem teremos ao infinito todas as possibilidades, assim como Deus tem. Mas chegaremos bem perto. Tá? E recebemos como intuição, porque essa realidade crística, essa realidade divina, ela está dentro de nós já, em germe. E aí a única forma que ela tem de entrar em contato com a nossa realidade mais superficial, mais materializada, nesse momento é a intuição. Tá bom? Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Depois a gente faz uma pausa. Não, vou fazer a... Deixa eu ver, estou pensando. Então, vamos ler mais um pouquinho. Deixa eu sair da frente. Quando algo se lhe apresenta em desarmonia, é efeito da sua visão insuficiente para examinar o conjunto, detendo-se em apenas um aspecto que de forma alguma desorganiza o conjunto. Observando, por exemplo, as explosões solares, que levantam labaredas a alturas colossais, quando vistas da Terra, não são notadas nem desfazem a forma do astro arredondado como centro gravitacional do sistema. Dessa maneira, sempre que alguma parte destoa do conjunto, em realidade encaixa-se na ordem geral. Para que se possa ouvir Deus, é necessário conhecer-lhe a linguagem, que é o silêncio profundo e total, na algarávia das discussões externas e nas inquietações internas, esse logro é impossível. Então vamos lá. Vamos ler aqui. Quando algo se lhe apresenta em desarmonia, algo se lhe apresenta ao ser humano, né, em desarmonia, é efeito da sua visão insuficiente para examinar o conjunto, né? Então, esse aqui, ó, a desarmonia é a dificuldade de examinarmos o conjunto. Tá? Ele falou brilhantemente algo que eu estava me esforçando aqui para tentar explicar para vocês no parágrafo anterior. Detendo-se apenas em aspectos que de forma alguma desorganizam o conjunto. Então, nós todos nos detemos em pequenos aspectos, porque é o que a gente consegue enxergar, entendeu? Mas lembrar que essa visão, né, ela é muito limitada de todo o conjunto. Tá? Observando, por exemplo, as explosões solares, ele dá esse exemplo. Elas são enormes, muitas vezes maiores do que a própria Terra. Mas aqui de longe, né,
a gente vê o Sol como um astro arredondado. A gente nem consegue ver essas explosões gigantescas e colossais que ocorrem na crosta do Sol. Tá? De certa maneira, sempre que alguma parte parece destoar do conjunto, em realidade encaixa-se na ordem geral. Tá? Então, isso é muito importante. Olha só que legal que está dito aqui. Quando as coisas parecem destoar do conjunto, ou seja, quando a gente não está compreendendo muito bem e parece que... Né, e é normal a gente ver isso nos dias de hoje. Poxa, será que realmente estamos, diante dessa confusão toda, estamos caminhando para um planeta de regeneração? Será que a evolução é contínua? Será que diante de tanta dificuldade a gente está evoluindo continuamente e as coisas estão melhorando? Né? Então essa é dessa dificuldade, porque a gente tem uma visão muito míope, né? A gente só consegue enxergar de perto, tem dificuldade para enxergar ao longe, né? Então essa nossa visão parcial, ela parece que tudo destoa do conjunto, mas na realidade tudo se encaixa na ordem geral, que é a ordem divina, tá? E aí o grande dica aqui, ó, para que se possa ouvir Deus é necessário conhecer-lhe a linguagem. E a linguagem de Deus é o silêncio profundo e total. Por isso que a gente trabalha tanto a meditação. Na meditação, o que deve existir é o silêncio. O que deve ser trabalhado é justamente o esvaziar dos pensamentos para que a gente possa estabelecer esse silêncio interno, e somente com esse silêncio interno a gente consegue começar a escutar Deus. Por isso que a gente falava aqui no capítulo anterior, no capítulo de meditação, que sim, na medida que a gente evolui na meditação, a gente vai começar a escutar, sim, a gente vai desenvolver a nossa, o que a gente chama de mediunidade. Mas mediunidade nada mais é do que o contato com as vibrações superiores que agora a gente ainda não consegue. Entenderam? Então esse silêncio profundo e total, é neste silêncio profundo e total que à medida que meditamos e nos purificamos através da reforma íntima, vai se tornando mais e mais silencioso e a gente vai sintonizando com vibrações mais e mais superiores, a gente começa a ouvir os prepostos de Deus. A gente começa a ouvir o conjunto geral, a ordem geral das coisas, e começa a perceber que a visão de conjunto, quando a gente está desconcentrado, quando a gente está, na verdade, concentrado na matéria, desfocado do total, porque a gente está com a mente ruidosa, a gente percebe que a gente está enxergando pouco, não é verdade? E aí continua, na algaravia, né? Algarávia, desculpa, algaravia é em espanhol. Deixa eu ver aqui o que significa isso, algaravia. Vocês sabem? Eu não sei. Deixa eu voltar aqui. Algaravia. Aí. Não consegui copiar. Peraí. Algaravia. Significado. Significado. Fala ou escrita árabe. Figurado é linguagem muito confusa, incompreensível. Aí dá uma palavra mais difícil ainda, charabiá. Né? Então, é uma linguagem muito confusa, muito incompreensível, tá bom? Então, nessa linguagem muito confusa, né? Nessa linguagem das discussões externas e das inquietações internas, esse logo é impossível. Então, a nossa linguagem hoje, ela é muito confusa, ela é ruidosa, ela é barulhenta, ela é muito materializada ainda, ela é muito exteriorizada ainda, né? Ela é muito inquieta. Esse logro do silêncio ele é impossível. Então a gente tem que aprender a calar a boquinha, né, para escutar a mente, para escutar o espírito, para escutar também o universo. Tá bom? Então, vou destacar também, porque isso aqui é importante. Esse ruído que a gente faz, escutar a Deus é impossível. Continuando. Partindo-se do princípio pelo qual, no momento em que a mente se acalma, o corpo relaxa e se tranquiliza, faz-se imperioso que a busca de maneira consciente proporcione harmonia de pensamento, a fim de que se manifestem os efeitos do bem-estar geral, para o qual o recurso mais eficiente é a oração. Então aqui ele fez essa introdução toda para falar que o recurso mais eficiente para a gente iniciar esse silêncio é a oração, tá? Então vamos lá. Espera aí. Opa.
Deixa eu realinhar aqui. Sim. Pronto. Deixa eu o mouse sair da frente. Então, partindo do princípio pelo qual, no momento em que, em que a mente se acalma no corpo e o corpo relaxa, né? Então, no momento em que a mente se acalma, o corpo relaxa e se tranquiliza, né? Faz-se imperioso que a gente comece a buscar de maneira consciente, né? Faz-se imperioso que a busca de maneira consciente proporcione harmonia de pensamento, a fim de que... Então a gente pode conscientemente buscar esse relaxamento, é como a gente faz aqui na meditação, a gente está conscientemente buscando esse relaxamento, esse acalmar do corpo, das ideias, né? Proporcionando harmonia de pensamento, a fim de que se manifestem os efeitos de bem-estar geral, para o qual o recurso mais eficiente é a oração. Por isso que é sempre legal a gente começar a meditação, antes da meditação, uma oração. Isso é muito eficiente, tá? Vamos lá, vamos dar uma pausinha aqui, vamos ver quais as perguntas. A Luísa Medeiros tá curiosa aqui. Qual o próximo livro, Mauro? Eu já falei aqui, ele está aqui do meu lado, daqui a pouco eu mostro a capa dele para vocês, tá bom? Acho que foi a Marinalva que falou que já estudou, inclusive, esse livro que ela tem. Acho que foi ela. Vou mostrar, daqui a pouco. Vamos lá. Boa noite a Mônica, que está um pouquinho depois. Boa noite a todos vocês que entraram um pouquinho depois, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui as participações. A Elis Patrícia falou assim: Mauro, me perdoe por perguntar, esse livro tem ligação com o livro dos Espíritos ou não? Sim, esse livro tem profundíssimas ligações com o livro dos Espíritos, Elis, tá? A gente está falando aqui de forma bastante avançada, é um livro muito avançado. Por isso que a FEB demorou 10 anos para publicá-lo, tá bom, Elis? Mas sim, tudo que a gente está falando aqui é 100% calcado no livro dos Espíritos, no Evangelho, tá? Porque é um livro, como eu sempre lembro, ele é impresso pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, órgão responsável pela divulgação da doutrina espírita. Então ela viu que a impermanência e a imortalidade é parte, né, integral, né, da nossa doutrina espírita. A gente precisa aprender a impermanência e a imortalidade para sermos melhores espíritos, tá bom? A Luísa Medeiros está falando assim: como dizia Paulo, o bem que quero fazer, esse ainda não faço, e o mal que não quero, esse ainda faço. Sim, porque em grandes aspectos, Luiz, e você tem razão, nós ainda agimos inconsciente justamente daquele efeito Doppler que eu falei anteriormente, né? Inconsciente das consequências mais longínquas, mais profundas dos nossos atos, tá? Vamos lá. Daniel falando assim, ó, Mauro, na parábola do bom samaritano, em que quem tem o dever socioeconômico para intervir em prol de quem precisa, explicaria essa lição do pastorino em que o dever moral dos mais humildes serve? Deixa eu ler de novo. Parábola do bom samaritano, em que quem tem o dever socioeconômico para intervir em prol de quem precisa. Então, olha só, Daniel, você compreendeu só a primeira parte da parábola do bom samaritano, tá? Porque o bom samaritano, né, que é o samaritano, é aquele habitante da Samaria, ele estava indo, você tinha... eu já dei uma palestra sobre a parábola do bom samaritano, tá lá na coleção de palestras, lá na playlist, no Mauro Guimarães, na playlist do YouTube, tá? Já dei uma palestra que foi bem recebida. Mas a gente esquece que enquanto o senhor das leis, né, o defensor do Torá, o fariseu e o seu assistente iam na direção de Jerusalém,
o samaritano, ele estava indo para o litoral. Ele estava indo para uma cidade, a cidade de Tarso, que era uma cidade litorânea, e que, por ser litorânea, é uma cidade portuária, e todas as cidades portuárias, hoje isso mudou um pouquinho, mas a cidade portuária, de uma forma geral, era uma cidade de grande festa, algazarra, vida noturna, né? Ah, que eles conseguiam bastante, as pessoas que chegavam nos barcos, eles conseguiam ali bastante movimento, muito lucro. Então o samaritano estava indo para farra, entendeu? Ele estava indo para o outro lado, enquanto o senhor da lei estava indo para Jerusalém defender as leis, o samaritano estava indo para farra, né? E esse samaritano, e ele estava obviamente com uns bolsos com bastante dinheirinho, porque ele estava indo para um local de desejos, de prazeres materiais. E aí o que acontece é que o samaritano, que era considerado à época um impuro, ele era um impuro, tá? Ele não era bem visto pela comunidade judaica. Ele para e se condói e usa os seus recursos financeiros para ajudar. Mas ele poderia ter feito só a beneficência. Né? O que é. Desculpa, nem a beneficência, ele poderia ter feito só a filantropia. Né? Poderia ter pego, deixava ali um dinheirinho com aquela pessoa moribunda que estava ali sofrendo à beira da estrada. Né? E fala assim: olha, vou te deixar um dinheiro, eu sei que você está passando por dificuldade e eu tenho que seguir meu caminho. Ele poderia ter feito isso. Só que aí ele pega e leva ele até uma estalagem, uma casa onde ele poderia repousar. Né? E ele poderia ter dado o mesmo dinheiro e falado para ele: olha, vou te deixar aqui com o dinheiro para você pagar suas contas, para procurar ajuda e fique bem. E ele poderia ter seguido o caminho dele. Mas ele fez mais um pouco. Ele virou para o dono da estalagem e falou: por favor, esse senhor está muito ferido, cuide das suas feridas e qualquer despesa extra, por favor, me fale. Vou deixar aqui um aporte financeiro e me fale. Se tiver alguma dívida a mais, ela é minha. Quando eu voltar, eu arcarei com essa dívida. Né? Então, a gente vê que aquela pessoa, ele não foi só filântropo. Ele não fez só a beneficência. Ele foi caridoso. Porque ele fez muito mais do que se esperava dele. Tá? Então não é a pessoa que tem o dever socioeconômico. Ele não tinha um dever socioeconômico. Ele não tinha dever nenhum com aquele... Muito, sabe? Nenhum. Tá? E ele teve ali um comportamento crístico. Ele deu um pouco de si. Ele parou do seu caminho, da sua rotina, para levar aquela pessoa em estado aflitivo, para que ela pudesse ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Então ali, o que o samaritano fez passa em muito o dever socioeconômico, entendeu, Daniel? Ele não ficou parado só no dever socioeconômico. Ele fez muito mais. E é justamente isso que nós começamos agora a aprender a fazer. Né? Que o socioeconômico é muito pouco. O fato de gente ser culturalmente abastado ou monetariamente abastado significa muito pouco. Porque o que a gente tem de realmente bom para dar é um pouco da nossa humanidade. É um pouco do carinho, um pouco da atenção, um pouco de tempo para aquela pessoa. Essa é a moral da parábola do samaritano, tá bom? Vamos lá. E aí você perguntou se isso explicaria a lição do pastorino, em que o dever moral dos mais humildes serve. Nesse ponto de vista que eu te passei, Daniel, o samaritano ele cumpriu todos os deveres morais e mais alguns, tá? Ele não cumpriu só dever socioeconômico, não, tá bom? A lição do pastorino nos mostra que, o que eu acabei de falar, que a gente tem muito mais a contribuir do que só a filantropia e a beneficência, tá bom? A Elis Patrícia falando assim: Mauro, você está me ensinando a me educar, tudo o que eu penso falava, a partir de agora vou pegar seu conselho, fechar a boca e ouvir o meu espírito. Não só ouvir o seu espírito, tá bom, Elis? Ouvir o espírito dos outros também, né? Ouvir. As pessoas estão precisando de ser ouvidas, tá? Mesmo que deixa elas desabafarem, mesmo que estejam falando um monte de coisa, deixa desabafar. E às vezes
elas desabafando, elas vão se sentir tão seguras que depois vão te dar até um espacinho para dar algum conselho, entendeu, Elis? Tá bom? Deixa as pessoas falarem. Aqui eu não tenho como deixar vocês falarem, né? Por isso que eu leio aqui todos os textos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. A Elis falou assim, Mauro, como entender os pressentimentos sobre quando uma pessoa está precisando de ajuda espiritual? Como entender os pressentimentos? Você pode entender o pressentimento como um chamamento. Se você pressentiu e percebeu que aquela pessoa está precisando de ajuda espiritual, vá para aquela pessoa e fala assim, oi querida, pode falar, o que está acontecendo? E como eu falei anteriormente, escute, tá? Muitas vezes a maior ajuda é escutar. Por quê? Porque no escutar existe um processo psicoterapêutico em andamento. A pessoa está trazendo à racionalidade as suas dores, que muitas vezes as dores emocionais, muitas vezes não, as dores emocionais elas são ambíguas, elas estão no ambiente do pensamento, da mente, então, e por isso elas são confusas e muitas vezes intoleráveis. Tá? E quando a pessoa começa a racionalizar para poder te explicar, para botar em palavras o que ela está sentindo, ela também está se trabalhando. E às vezes ela consegue, através dessa racionalização, encontrar os caminhos. Ou ver que o problema nem é tão grande assim. Não aconteceu nunca com vocês que a pessoa está falando. Aí ela fala assim, chega uma hora que ela fala assim, poxa, eu falei pra caramba, né? Às vezes eu sei que eu estou falando um monte de besteira, mas eu estava precisando tanto falar. Isso acontece, né? Aí você fala, não, não é besteira não, você está precisando falar. Pode falar. Entendeu? A Mônica agradecendo o estudo, eu também agradeço o estudo. Como eu falei, eu estou estudando o capítulo junto com vocês, eu não tinha lido o capítulo, não deu tempo. Hoje eu fiz várias coisinhas, não deu tempo de ler o capítulo, tá? Não deu tempo mesmo. E fora isso, antes, quando eu li o livro, eu também não tinha lido o capítulo, porque eu estava com medo que o livro terminasse. Eu não queria acabar, tá? Deixa eu passar no Facebook, ver se tem alguma perguntinha. Aí. Deixa eu ver aqui. Só mostrar, tem algumas participações, só para vocês verem que o pessoal se comunica, né? Também no Facebook. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. A Vanessa reclamou que estava sem áudio, mas aí já está tudo ajustadinho, né? Estão todos escutando. Aí a Adelaide está falando assim, eu estou assistindo esse vídeo com Deus, com muito amor, meu Pai Eterno por nós todos. Madelane, boa noite. Madalena, desculpa, deu boa noite pra gente. A Miriam também. A Wanda Soares deu boa noite pra gente também. A Vandira, pra mim foi ótimo, estava precisando, gratidão. Que bom, ela tá falando da meditação. A Ida, peço prece por minha saúde, de Bezerra de Menezes. Fala com ele, Ida. Fala com ele que ele te ajuda, tá bom? Peça. Pedi e obterás. Não é assim que Jesus falou pra gente? A Esmeralda deu boa noite, o Claudinei também. A Bianca, o Luiz Erlan, a Fátima, que assim seja, boa noite. E vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui no chat do YouTube, que eu acho que teve mais alguma participaçãozinha. Bom, vamos continuar então a leitura aí do nosso querido livro. Vamos lá. Infelizmente, a ortodoxia religiosa impôs aos homens e às mulheres a cultura, conceituações estapafúrdias sobre Deus, tornando-o o Senhor dos Exércitos com o subalterno objetivo de auxiliar povos beligerantes a realizarem conquistas arbitrárias. Algumas vezes... peraí, desculpa. Só um instante. Algumas vezes
mistificaram-no com as absurdas referências de iracundo, vingador, impiedoso, que lhe retiram a grandeza e a imutabilidade, para atender aos interesses vis dos bajuladores hábeis ou dos sórdidos comerciantes do seu nome. Tá? Então, ele está falando, né, num passado. A ortodoxia religiosa impôs no passado ao homem, às mulheres, a cultura, conceituações estapafúrdias sobre Deus, tornando o Senhor dos Exércitos com subalterno objetivo. Será que isso é no passado, gente? Será que não tem muita gente vivendo isso hoje? Né? Tudo isso aqui, ó, né? Objetivos de auxiliar povos beligerantes a realizar conquistas arbitrárias. Gente, isso está acontecendo hoje, tá? São pessoas que ainda têm muita dificuldade na compreensão da verdadeira lição de Deus, que é amor, né? Mas eles terão seu tempo, tá? Não fiquem injuriados com essas pessoas, não, tá bom? Só entendam que eles estão passando por uma fase diferente da que nós estamos passando agora, mas que com certeza absoluta nós também já passamos por essa fase, tá bom? Continuando. Destacando-se estas e outras alegorias com que o tem vestido e restituindo-lhe a magnitude original, ei-lo habitando o universo, por consequência, também o imo de cada criatura, aguardando somente ser descoberto, a fim de agigantar-se e deixar-se identificar. Do escuro, do solo, ao aparente abandono, atendida por brando calor, a semente estua e liberta a vida que nela dorme, atraída pelo sol. Assim também o Deus interno, cuja busca não se apresenta com artifícios exteriores, nem com trombetas que ressoem produzindo estardalhaço. Ocorre que somente no silêncio podem-se ouvir os sons inarticulados do universo, aí se destacando a voz de Deus. Quando, pois, a busca torna-se consciente, o ser humano transforma-se experienciando, a partir do momento da decisão, a satisfação que precede o encontro. Vou falar para vocês da minha experiência, que eu faço uma experiência diária, né, uma tentativa diária de conectar-me com Deus através da sua criação. Aqui eu sou privilegiado, aqui realmente privilegiado de ter muita natureza ao meu redor, aqui onde eu moro. Isso não privilegia muitos estudos, né? Porque às vezes só chove muito, aí alaga, e falta internet, falta luz, mas privilegia o meu contato com Deus, com certeza. E todas as manhãs eu criei um hábito de dar um pouco de comida aos pássaros silvestres que tem aqui na região. São muitos e diversos, e é bem interessante. Eu não entendo de pássaros, realmente não, foi só uma rotina que eu comecei já há algum tempo. E eles vêm mesmo, ficam no muro esperando de manhã, na grade, me esperando, fazem como se fosse uma filhinha, né? E aí a gente bota um pouquinho de sementes e tudo mais. Um pouquinho não, hoje já é um muitinho, porque são muitos. E eles ficam ali, né? Eles vêm já, comem, já não se assustam mais com a minha presença, com os cachorros que às vezes chegam perto. E aí eu aproveito o silêncio, que é bem de manhã cedo mesmo, o sol está nascendo, e aí eu tento fazer esse exercício de conexão com o universo, de conexão com Deus, com as maravilhas que Ele colocou no universo, com as perfeições todas que Ele criou muito habilmente, com uma habilidade que é incompreensível para a gente. E agradeço a presença dele ao meu redor, na minha vida, e gosto muito de Francisco de Assis, que vocês sabem que eu gosto de bicho pra caramba, e falo um pouquinho com Francisco, falo com Jesus, falo com os pássaros, falo com a natureza. Vou falando, gente, e vou trabalhando essa conexão. Um dia, quando eu me conectar mesmo, quando eu fizer essa viagem legal mesmo, eu aviso pra vocês, tá bom? Mas a gente pode fazer isso, né? Quem não tem uma varanda cheia de animais, né? Um jardim, poxa, tem uma janela, tem o céu. Se não tiver uma janela, tem um buraquinho que a gente pode observar o céu. Se não tiver nada disso, tem um celular ou
um computador que a gente pode botar um vídeo que mostre pra gente a natureza. Tem um canalzinho bem legal chamado Dog TV. O Dog TV é só coisas da natureza, com sons da natureza, é bem legal. E aí mostra várias coisas. E aí fica horas mostrando as vaquinhas pastando, ali os passarinhos buscando comida. É bem legal. Enfim, existem hoje formas mil de nós nos conectarmos, tá bom? E eu permito que essa beleza externa invada o meu interior, porque eu sei que ali só existe pureza, tá bom? E levo isso como recanto para o meu dia. Às vezes, quando a situação está um pouquinho mais apertada no dia, eu lembro aquele contato que eu tive com Deus de manhã cedo. Voltar para o chat. A gente vai parar por aqui a leitura, tá bom? Vamos lá. Peraí. A Mônica está falando, é um viva pro lado bom da internet. Concordo plenamente. É fantástico a gente essa interação toda, né, gente? E ela falou que quem diria estarmos separados por distâncias tão grandes, né? Mas os objetivos nos aproximam, não é verdade, Mônica? Enfim, concordo plenamente com o que você falou, Mônica. Muito lindas suas frases, tá? Agradeço bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Aqui no... Não tem nenhuma perguntinha no Facebook. Nenhuma outra participação, senão aquelas que eu já tinha lido. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Deus, certamente se encontra conosco em todos os momentos. Querido Mestre Jesus, que está aqui presente pelo nosso pensamento unissono, em amor, em cultura, em arte, nas melhores expressões da vida. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de tudo que nos oferece, todos os meios, às vezes maravilhosos, e também, muitas vezes ainda, um amargo remédio que nos coloca de volta ao equilíbrio, que nos traz de volta a senda do bem, a senda do amor, a senda que nos leva ao caminho crístico. Agradecidos que somos pela oportunidade que a internet nos dá, que a Rede Amigo Espírita nos traz, através desse canal que nos une. Agradecidos pela nossa disponibilidade de estarmos aqui já prontos para o conhecimento. Agradecidos por todo esse amor que nos une. Agradecidos pela calma que podemos conquistar, pelo aprendizado de que somos capazes de conquistar essa calma através do silêncio, através do estudo, através da oração e da meditação. Agradecidos que somos, Senhor, por todas essas oportunidades, todos esses caminhos que o Senhor nos oferece para compreendermos melhor o nosso papel no mundo e que somos, sim, grandes colaboradores na sua seara. Obrigado, Senhor, por todas as possibilidades que nos traz a vida. Pedimos nesse momento que possamos voltar aos nossos lares, levando um pouco dessa luz, dessa paz que agora conquistamos, para os nossos entes queridos, seja fisicamente ou nas nossas telas mentais, aqueles que amamos muito, que desejamos um pouco de paz, um pouco de luz, um pouco de equilíbrio, um pouco de saúde, um pouco de tudo de bom na vida. Agradecido por já podermos fazer isso, construir e conectar com Deus e enviar para o próximo um pouco de paz. É com muita felicidade, Senhor, que pedimos a permissão para darmos por encerrada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, gente, então, na próxima semana a gente vai encerrar o nosso livro. Este aqui, né? Não tem aquela foto grandona minha. Impermanência e Imortalidade, que acaba, né? E, deixa eu ver, eu consigo aumentar aqui, peraí. Aqui, pronto. Então, aqui, ó, vou ficar grandão. Então, estamos acabando aí o Impermanência e Imortalidade. Opa, esse é o novo. Estamos acabando o Impermanência e Imortalidade, tá? E daqui a 2 semanas começaremos este livro, tá?
Divaldo Franco também, O Espírito é Outro, Joana de Ângeles, que é o mentor desse trabalho, a mentora desse trabalho, tá? É, inclusive o prefácio é escrito por ela, tá bom? E aí nós vamos para o livro novo, Autodescobrimento, a busca interior, uma busca interior, tá bom? Depois vocês podem baixar na Amazon, tem o primeiro, tem a introdução e o primeiro capítulo. E também tem um índice vocês têm, para vocês terem ideia dos temas que são tratados no livro. O livro é muito bom, tá? Ele não é um livro novo, é um livro de 96, mas vocês vão ver que a temática é muito atual, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Um ótimo final de semana a todos, na verdade, né? Porque a semana já está se encerrando. Espero que eu tenha podido ajudar vocês nas suas reflexões, tá? Vocês com certeza ajudaram as minhas. E na semana que vem a gente se encontra. Segunda-feira às 20 horas e quinta-feira às 18 horas. Ó, um beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.